Helenira, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro, Rebeca, Aninha, comunidade. Então, vou contar uma história. Esse ano, na verdade, eu não tive tempo de acompanhar o campeonato direito, assim, porque não dava tempo de parar, eu estava sempre nas horas dos jogos, já meio indo descansar, ou então estava em reunião de noite ainda. Mais semana passada não, naquele dia que teve o jogo da seleção com a Argentina, eu Uhum. estava conversando com um moço que trabalha no hotel que eu fico aí em Brasília, e aí ele falou assim: esse jogo vai ser um jogaço. Eu falei: nada, vai ser um jogo triste. O Brasil vai perder de 1-0 para a Argentina. Aí eu fui embora, porque eu estava indo fazer uma reunião, jantar. Né? Aí saí. Quando eu voltei, ele olhava para mim e falava assim: mas como que a senhora sabia? Para mim e fez: e quem que vai ser o campeão brasileiro? E eu falei: o Palmeiras. Aí ele fez: como assim? Eu falei: não, eu sou flamenguista. Ele falou: pois é, eu sei, eu já vi a senhora de camisa do Flamengo aqui várias vezes. A senhora não acha que o Flamengo vai ganhar? Eu falei: não, o Flamengo não vai ganhar, o Flamengo não tá contigo para ganhar, quem vai ganhar é o Palmeiras. Mas eu não apostaria na queda do Santos. Eu definitivamente não apostaria na queda do Santos. Eu achei que o Santos fosse se salvar na última hora, mas como flamenguista, não posso dizer que esteja chateada de ser exclusiva, né? Porque há uns 10 anos atrás existiam 5 times que nunca tinham caído, hoje só tem um. Só umzinho. Ninguém mais pode dizer o que a gente pode dizer. É chato a vida, mas... Que chata, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos saindo do futebol e indo para a educação. Um dos temas de Helenira versa sobre vários temas. Um deles, prioridade para ela, é a educação. Ela que é professora de matemática no no IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, e ela que é também líder sindical da sua categoria, coordenadora nacional do SINASEF, que reúne funcionários, professoras e professores dos institutos federais. Rebeca, tem tema com ela hoje, né? Urgente. Tem sim, Lenira, bom dia. Bem-vinda mais uma vez aqui no nosso cafezinho. Essa semana, Lenira, nós trouxemos aqui os dados do PISA, tanto referente ao uso abusivo de celular e os impactos, né, que esse uso faz tanto dentro da sala de aula quanto na vida, né, dessas crianças e adolescentes, do uso do celular em casa. E a pesquisa da PISA mostrou que tem afetado diretamente no desenvolvimento, na aprendizagem desses adolescentes. E aqui tem alguns dados, né? 75% deles, 7 em cada 10 brasileiros, não conseguem resolver contas simples de matemática. Nas áreas de português, 50% dos estudantes não conseguem encontrar a ideia principal de um texto. E em ciência, 55% dos alunos não sabem o mínimo esperado sobre a disciplina. E a OMS alerta que o excesso de telas pode, de fato, levar à inatividade física e prejudicar o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, né? E aí, queria que você trouxesse que avaliação você faz sobre esses dados, você que está dentro da sala de aula e tem esse cenário melhor do que nós, né? Bom, sobre o PISA em si, eu vou dizer que a maior parte desses dados não são novidade, não é uma mudança, é uma manutenção de uma condição. O que acontece? O Brasil sempre foi um país, né, já dizia o velho Darcy Ribeiro, onde a crise da educação é um projeto. E, de fato, a gente passou por um processo que eu costumo caracterizar como a universalização do acesso à escola sem o acesso ao conhecimento. Então, o que acontece? Depois, a partir ali da Constituição de 88, mas mais fortemente do governo Fernando Henrique, a gente põe todo mundo para dentro da escola, a gente tem pouca gente, tinha, né? Mas pouca gente fora do ensino fundamental, principalmente, a gente tinha 98%, por cento de crianças no ensino fundamental na escola. Infelizmente, esses números não melhoraram, inclusive pioraram. A gente sempre teve números muito ruins no ensino médio, mas mesmo para quem está dentro da escola, os níveis de aprendizado sempre foram baixos. Eu, que sou professora de matemática, sempre soube, né? A gente acompanha isso, que é uma tragédia, na verdade, para o desenvolvimento do país, porque todo o mundo, quando eu falo todo o mundo, nesse caso, não é expressão idiomática, é literalmente todo mundo sabe que para um país se desenvolver,
saber matemática e língua materna adequadamente é básico, né? Não é suficiente, saber os princípios da ciência, e aí o que acontece é que não se chega a essa parte da democratização. A gente tem um processo em que a gente troca a culpabilização do aluno pela culpabilização do professor como indivíduo, e numa lógica neoliberal você não oferece as condições para isso realmente mudar. Mas eu, por exemplo, dou aula para alunos reprovados na primeira fase do ensino médio, né, no IFES, e a gente tem uma decisão de que quando os alunos reprovam na primeira fase, eu não dou aula do mesmo conteúdo, mas eu dou aula de revisão de matemática básica, porque, em geral, eles não reprovam por causa do conteúdo do ensino médio, eles reprovam porque eles não têm conhecimento básico suficiente, básico mesmo, de não saber tabuada de cor, não saber dividir, não saber resolver equação mais simples, e como o nosso objetivo é incluir com o aprendizado, ou seja, não é simplesmente ganhar certificado, é aprender no processo. Inclusive, a gente ainda não conseguiu pegar os dados separados desse PISA, mas, historicamente, se você separa os alunos que são oriundos da nossa rede de institutos federais, os nossos índices são bastante melhores, equivalentes a países do primeiro mundo e países com muito alto desenvolvimento educacional. Mas, de verdade, então, o PISA não tem muita novidade. Isso aí são os dados que a gente tem historicamente, infelizmente, com pouca variação. E aí, eu achei engraçado, eu preciso comentar, a cobertura da mídia hereditária sobre o PISA foi uma cobertura novamente cínica, porque eles só ouvem um lado, que é o lado das fundações, o lado da relação das pessoas que negociam a educação no mercado financeiro, né? Grandes empresas, ou essas fundações associadas a bancos, eles ouvem essas pessoas, e essas pessoas estão falando uma coisa que é uma falácia, no sentido mais literal aristotélico que existe. Eles estão dizendo assim, a maior parte dos países desenvolvidos teve quedas maiores no aprendizado do que o Brasil, porque o novo ensino médio estava em implantação, e isso protegeu os nossos alunos. Isso é mentira pura, não tem absolutamente nenhuma relação com a realidade. Infelizmente, o maior motivo para a gente não ter caído mais é porque não tem muito como cair quando você já está muito perto do chão. É um motivo muito trágico, mas é isso, assim, se você já tinha um ensino que era muito ruim, o impacto é pequeno porque é ruim já, né? Pelo contrário, na verdade, a gente passou por um processo de desestruturação da escola. Agora, de fato, ele ainda não apareceu no Enem, porque mesmo as primeiras redes a implantar, que é, por exemplo, a rede de São Paulo, ela ainda não tem um impacto enorme, porque as pessoas chegaram a ter, por exemplo, algum nível de ensino diferente desse, e também porque o PISA mede basicamente português e matemática, e os princípios da ciência a gente teve mais queda de novo. Então, infelizmente, o Daniel Cara usou uma expressão que eu acho que é perfeita para caracterizar isso. Ele disse que a frase do Cazuza é um museu de grandes novidades, então, assim, não tem nenhuma grande coisa. E o que um outro comentário que eu fiz, em outros momentos que me perguntaram sobre isso, foi, meu filho, semana passada, me perguntou, mãe, o que tem que fazer para a educação brasileira realmente melhorar? E a minha resposta é assim, enquanto não melhorar algumas coisas muito objetivas, ficar mudando currículo, organização escolar, não vai fazer diferença. As primeiras coisas que precisa mudar trabalhador da educação tem que ganhar bem de verdade, porque aí você vai atrair pessoas que vão se dedicar, que vão estudar, que vão se esforçar para estar ali, e ter condições de trabalho. Então, a gente nunca pode ter um professor, por exemplo, que dê mais do que 15, 16 aulas por semana, porque isso é impossível ele planejar boas aulas, ele dá a atenção que os alunos precisam especificamente, se você tem, né, muitos alunos, então precisa ganhar bem, tem boas condições de trabalho. A segunda coisa tem que passar mais tempo dentro da escola, que é uma coisa que a gente está trabalhando, mas aí não é para ficar fazendo bolo de pote, não, é para estudar mesmo, porque se tem redes no mundo em que eles podem se dar ao luxo de fazer outro tipo de atividade, de projetos, é porque na sociedade os meninos vão para o museu, vão para o teatro, leem muito, já é uma sociedade letrada, onde a cultura está disseminada, onde as questões, por exemplo, de disseminação científica
acontecem cotidianamente. Não é o nosso caso. Né? O Brasil é um lugar onde poucas pessoas vão ao teatro, poucas pessoas vão ao museu. Em geral, quando vão é porque a escola levou. Então, precisa passar mais tempo da escola, precisa passar mais tempo na escola estudando matemática, português, história, geografia, filosofia, física e tal. E a terceira coisa é a gente garantir condições para as famílias garantirem as crianças na escola. Então, tem que ter assistência estudantil de verdade, né? Para a criança chegar na escola, para a criança poder ficar, para a criança comer na escola. Enquanto não resolver essas três coisas, as outras, que são necessárias também, nunca vão conseguir produzir efeito suficiente, né? Helenira, a gente tem mais 2 temas para tratar contigo, 2 temas bem importantes. Um que a Ana vai trazer, outro que você, inclusive, sugeriu. Mas antes deles, primeiro uma retificação, que eu acho importante fazer em relação a uma informação absolutamente equivocada que a Helenira trouxe ao ar hoje. Né? Não é só o Flamengo que não caiu, não. O meu tricolor, apesar de viver das glórias passadas, também nunca caiu, viu? O São Paulo? Nunca caiu. Então vamos. Isso vai ser uma questão de tempo. Está faltando só 2 agora. Uma resposta rápida para ti, porque, de fato, temos ainda 2 temas. A gente discutiu, a gente comentou aqui ontem a questão do celular na sala de aula. Né? As pesquisas estão indicando o celular como um grande problema na sala de aula. Você que está na sala de aula, de fato, é um grande problema? É um caos, Mauro. É um caos. A gente, assim, eu que ensino matemática, aí você começa a construir um raciocínio com o aluno. O celular está na mesa, acende uma notificação. Repara, não precisa tocar um barulho, não precisa... O aluno está olhando para mim, prestando atenção no raciocínio, baixa os olhos para ver o que falaram, passa 3 segundos olhando para aquilo, quando ele volta, ele não sabe mais o que eu estou falando. Porque ele perde o acompanhamento do raciocínio. E é isso que está sendo comprovado. As pessoas não conseguem acompanhar uma estrutura de raciocínio mais longa porque ela é interrompida o tempo inteiro. Né? Baixa os olhos. Aí, se resolver responder a mensagem que recebeu, aí acabou. E aí é engraçado porque a desculpa oficial é: eu estou falando com a minha mãe. Eu estou quase mandando um recado para todas as mães e pais. Você sabe qual é o horário da aula do seu filho? Não mande mensagem. Mas não adianta, né? Porque não é a mãe também, né? Às vezes não é a mãe, às vezes não é o pai. Mas o fato é que você interrompe o raciocínio. Bom, eu sou radical e radical cientificamente embasada. Criança até 2 anos não tem que ter acesso à tela nenhum. Até que idade? Nem por 1 segundo. Até 2 anos. Nem por 1 segundo. Não pode ficar brincando, nem vendo Peppa Pig enquanto está na hora do almoço. Nem por 1 segundo. Até 2 anos. De 2 anos a 5 anos, tem que ser assim, minutos por dia, no máximo. Até 2 anos prejudica. Tem um vídeo de uma moça que ela mostra que a filha dela... e aí nenhuma tela. E não importa o que está passando. Tá? Se estiver passando um filme pornô, a Peppa Pig, o efeito para prejudicar o desenvolvimento do bebê é o mesmo. Porque a criança não vê. Ela só ouve uns barulhos e um negócio brilhando. Então... Mas ela tem um vídeo que é maravilhoso, que ela botou o bebê dela na sala, assim, daqueles bota no chão em cima de um pano, e o bebê, aí passa o gato, o bebê brinca com o gato, o bebê conversa com a mãe, o bebê vai atrás de pegar um brinquedo, brinca com um brinquedo, não sei o quê. Ela liga a TV, o bebê larga tudo e fica assim. E é isso, é hipnótico. E isso prejudica o desenvolvimento, porque ele precisa botar as coisas na boca, ele precisa ter visão 3D, e aquilo só atrapalha. De 2 a 5 anos são minutos por dia, mas minutos por dia, juntando todos os minutos, é no máximo 10, 15 minutos por dia. Depois dos 5 anos, você pode começar a ter alguma interação, ainda tem que ser regulada. Criança ser dona de celular até antes dos 11 anos é um absurdo. Aí as pessoas dizem para mim assim: Helenira, mas você fala isso porque você não sabe como é que é. Gente, eu tenho 2 filhos. E a primeira vez que meus filhos tiveram celular, eles tinham 11 anos. E a primeira vez que meu filho me pediu um celular, ele tinha 4. E a justificativa já era: todo mundo na minha sala tem celular. E eu dei a clássica resposta de mãe: você não é todo mundo. Né? Mas, assim, não pode. É um prejuízo bárbaro. E, assim, tem um amigo meu que é vereador em Florianópolis que está propondo impedir, botar uma caixa na porta do lado de fora e ninguém deixar entrar com o celular.
Ontem eu li... Se reunião ministerial com Lula é assim, por que na escola não pode ser, que é tão, ou diria, mais importante do que reunião ministerial? Não, assim, eu acho que é na Alemanha que tem um grupo enorme de cientistas propondo tirar os computadores e as telas das salas de aula que estão com telas. Porque, assim, cada dia que passa a gente mais comprova que mais atrapalha do que ajuda. Existem alguns momentos que é necessário, mas aí você precisa ter uma sala, um lugar onde você vai lá usar, e não aquilo fazer parte do processo todo. A Ana tinha trazido um tema mais tarde e a gente suspendeu o tema porque eu achei que seria importante estar você aqui, até pela tua trajetória, tua história, para tratar desse tema, né, Ana? Isso. Eu não sei se a gente já tratou esse tema aqui com a Helenira, pode ser até que sim, mas ontem, Helenira, houve um ato, não sei se você viu, em Cambaíba, no Rio de Janeiro, é um local onde é uma usina, se eu não me engano, uma usina desativada. E ali foram incinerados 12 militantes da época, 12 dos desaparecidos lá dos anos 70, né, do auge da ditadura, e eu acompanhei bastante porque os meus primos são netos, além de ser netos do Prestes, são netos do João Macena. E o João Macena é um dos desaparecidos, até hoje nunca foi encontrado, né? E aí a gente está em dezembro, era para desde janeiro estar reinstalada a comissão de familiares de mortos e desaparecidos. E ela não está. E recentemente, a gente nem conseguiu trazer aqui com muito fôlego, mas teve um embate aí entre o presidente do STM, que é o Superior Tribunal Militar, e o Silvio Almeida, justamente sobre a reinstalação dessa comissão, que é lei, é direito dos familiares, não tem nada que impeça, não tem nada que fale na lei que o Ministério da Defesa possa impedir a instalação dessa comissão, mas o governo Lula não instala. Eu não sei nem, assim, essa é daquelas coisas que é difícil até de a gente comentar o que está acontecendo, né? Eu tive com a Marta Costa, que é sobrinha da Helenira Rezende, na posse da direção da Uni, e a gente estava falando disso, inclusive, chegamos a falar com o Augusto Botelho, que trabalha no Ministério da Justiça sobre esse assunto, pressionamos ele, no momento ele concordou, ele disse, realmente não faz sentido, não dá para entender por que não anda. Aí a gente tem essa notícia de que o Ministério da Defesa está demorando a se manifestar, eu nem sei por que alguém resolveu fazer essa pergunta para o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa não tem absolutamente... a única coisa que ele tem por obrigação legal é responder as perguntas que a comissão fizer, né? E oferecer os documentos que ele tem por obrigação legal oferecer. Ele tem que se manifestar se vai ou não vai instalar a comissão, como, em que condições. Isso não está na alçada do Ministério da Defesa, exatamente porque, nesse caso, as Forças Armadas são réus, né? Elas têm que responder pelos crimes que cometeram durante a ditadura e não ficar tentando criar. É como se você tivesse, sei lá, alguém que é um ladrão tentando arrumar confusão, ou um empresário corrupto tentando dificultar uma investigação dos crimes que cometeu. Não tem que perguntar para o ladrão ou para o corrupto se ele quer ser investigado. E aí sinto muito, entendeu? O Exército Brasileiro, eu sempre digo isso, né? Meu avô era general do Exército, ele sonhava com um exército muito diferente do que existia, foi preso pela ditadura por causa disso, inclusive. Infelizmente, o Exército é uma instituição que cada dia mais envergonha o nosso país em muitas situações, lamentavelmente. E, nesse caso, eles têm que responder o que perguntarem quando a comissão estiver instalada, e é uma coisa completamente despropositada. Eu lembro a Marta, inclusive, é uma militante que tem tocado muito esse debate, porque a Helenira Rezende também é uma das pessoas cujo corpo nunca foi encontrado. A tia dela que tocava esse debate, que é a Eleonora, está muito senhorinha, então está, digamos assim, passando o bastão, né? Então, é muito absurdo, assim, é um negócio inominável que o governo não tenha feito isso, que é só, tipo assim, uma portaria de nomeação, não tem nem
E que não tem que mudar a lei, não tem... Nada. O que você falou é muito importante, as pessoas estão falecendo, elas estão morrendo, né? Então, por exemplo, esse meu tio, que é filho do João Macena, né? Ele é João Macena também. Ele já está mais velho, então os meus primos, os netos, estão assumindo daqui a pouco. E a minha tia, que é a esposa do João Macena, ela sempre me fala uma coisa muito interessante. Ana, eu estou levando o João, que é o neto, o João tinha uns 10 anos. Estou levando o João para as reuniões, porque o João vai ter que assumir isso aqui daqui a um momento. Então, é um desrespeito com as famílias impressionante. É um desrespeito com uma dor muito grande. E aí as pessoas precisam entender que isso é humano. O ser humano é uma espécie que não se separa dos seus mortos sem rituais. Isso é presente em todas as civilizações da humanidade. Não existe civilização da humanidade em que as pessoas simplesmente deem as costas para os seus mortos. Não tem registro. Todos os estudos antropológicos, eles descobrem as civilizações por causa dos ritos de passagem das mortes, né? Encontrando os cemitérios, enfim. Então, isso é uma dor monstra para as famílias. E o que o governo Lula está fazendo é um desrespeito com essa dor de pessoas que não têm condições de se despedir dos seus mortos, de saber exatamente o que aconteceu, de poder fechar uma página para poder tocar a vida. E aí tem pesquisas que demonstram que pessoas que sofrem com agressões de Estado como essas, elas transmitem essas dores para a terceira geração. Só que notem que, enquanto você não acabar, ou seja, enquanto você não encontrar o corpo, não fizer o velório, não escrever a história, essa violência continua. Portanto, a gente vai tocar essa dor para frente, geração após geração. É isso mesmo, é o neto, o sobrinho neto. A gente tem também, na família da Helenira, tem a Yara, que é a sobrinha neta, e que já está também começando a acompanhar, mas que já vive essa dor, porque vive essa lacuna. Então, é uma coisa absolutamente inadmissível. Não é incompreensível, porque a gente sabe o que está por trás, mas é inaceitável. Tem que tomar a atitude de fazer o que deve ser feito e ponto. Independente de se as pessoas vão ferir os egos de quem promoveu a violência. Quem promoveu a violência vai ter que lidar com isso também. De saber que a violência dela vai ser exposta, de que a sociedade vai conhecer exatamente quem era aquela pessoa que torturava, que matava, que estuprava jovens, que perseguia e que não permitia a defesa da democracia e da liberdade do nosso país. É verdade. Olha só, essas aqui são imagens desse ato que teve ontem, lá nessa usina, em Cambaíba. Esse aqui é o neto do João Macena. Está aqui com a foto do avô, que era um deputado do PCB no Rio de Janeiro, justamente nos anos 60, quando começa a ditadura. Ele também é neto de Prestes, por isso ele é meu primo, né? Então ele é neto do que estava no primeiro lugar ali na fila, na lista dos perseguidos políticos quando começa em 64, foi o Prestes, e é neto do João Macena, que é um dos desaparecidos políticos nunca encontrado, e a família, a esposa, inclusive, do João Macena, que é a avó, né, do Eduardo, acabou de completar 95 anos, se não me engano, 95 anos. E ela é uma luta de toda uma vida pela revelação de onde foram parar esses corpos. Várias pessoas, né? A mãe da Helenira morreu, a esposa do deputado do Rubens Paiva morreu. A gente está vendo, as pessoas estão morrendo e estão morrendo sem esse fechamento e estão deixando e transmitindo isso por um Estado que continua violentando essas pessoas, né? Porque isso é uma obrigação em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe disso. Até nos Estados Unidos eles estão abrindo os documentos, né? Estão caindo os sigilos, né? Agora o canalha do Henrique Kissinger morreu, vai abrir mais um outro tanto de documentos, e aí a gente não fazer isso tendo um governo que supostamente tem compromisso com isso é inaceitável.
Helenira, a gente vai ter que encerrar em 3 minutinhos, porque no final nossa agenda se estendeu, mas eu não posso te dispensar sem você falar daquilo que você propôs falar aqui, que é um tema super relevante, que é o artigo manifesto que o Coletivo em Defesa do Ensino Médio de Qualidade, que você integra, né, sobre a questão do novo ensino médio, quando tudo parecia pacificado, não está tão pacificado assim? Não está nada pacificado. Arthur Lira resolveu defender o interesse das fundações, ignorar toda a mobilização do movimento educacional brasileiro pela revogação e nomear o Mendonça Filho, que é o autor, o criador dessa tragédia desse novo ensino médio, como relator do projeto na comissão. Mendonça Filho ontem fez várias declarações terríveis, dizendo que ele é a favor de limitar o acesso ao conhecimento dos jovens brasileiros, porque ele diz que vai continuar defendendo o teto de 1.800 horas da formação geral básica. A gente tem uma impressão de que ele está fazendo isso para regatear, né, para negociar, para chegar no máximo de 2.100 horas. A gente não abre mão das 2.400 horas de formação geral básica. Eu acabei de dizer que o Brasil é um país que tem uma debilidade de formação básica, de acesso à cultura básica, de princípios científicos. Não dá para diminuir, a gente precisa aumentar o acesso a esse conhecimento. E outras negociações, a gente tem até um videozinho que ele, na verdade, admite o fracasso da proposta dele, mas ele diz que tem uma relação afetiva. A gente sabe que é bem afetiva a relação dele com esse projeto, porque ele não foi ele que criou, foi as fundações que criaram e ele só assinou. Mas o fato é o seguinte, é que o governo pediu para tramitação em urgência antes do Mendoncinha ser nomeado relator. Ele está propondo escrever um substitutivo a respeito disso. O problema é que isso significa votar até terça-feira. E aí ele deve apresentar um substitutivo que não mude nada, apesar das 79 emendas que foram propostas. E aí a gente tem nesse coletivo uma análise de uma por uma, quais que são favoráveis a uma educação pública, a uma educação emancipatória, e quais que são a favor dos interesses das grandes empresas que negociam ensino, e, portanto, nós somos contrários a elas, e a gente está fazendo um manifesto que hoje vai estar sendo divulgado, já tem 640 assinaturas de pessoas, de lutadores, de especialistas, de estudiosos da educação, e vai ter um ato dia 12 chamado pelo FNPE para derrubar a tramitação de urgência, porque isso vai ser criminoso, porque se deixar no ritmo que está, o Mendoncinha não vai deixar mudar nada do que precisa ser mudado, e aí a gente vai começar um outro ano com uma tragédia do bolo de pote, do brigadeiro gourmet, da falta de estrutura, do que rola por aí, do como ser um milionário, ao invés de ensinar filosofia, sociologia, matemática, física, português, química, enfim. Tudo que a mobilização conseguiu no embate com o Poder Executivo pode ser perdido agora no embate com o Poder Legislativo, é isso? É exatamente isso. E aí, assim, a gente vê que Arthur Lira é um legítimo representante dos interesses de gente que odeia o povo brasileiro, que é a elite escravocrata desse país, especificamente os banqueiros que têm negócio, que negociam ações na bolsa de grandes empresas para explorar o ensino como uma mercadoria vagabunda. E, infelizmente, e assim, eu achei, sinceramente, uma ofensa ele indicar o Mendonça Filho para ser o relator foi um tapa na cara da sociedade que se mobilizou para dizer um não enorme antes do projeto ser aprovado, porque a gente precisa se lembrar que teve ocupações nas escolas no Brasil inteiro, a juventude brasileira sabia, sempre soube o que isso ia dar. O próprio Mendonça, em algum momento, eu vou te passar esse vídeo, depois que eu sair, você mostra para o povo. Ele assume que os números estão aí para provar que é um absoluto fracasso, e ele, ainda assim, quer bancar o projeto, porque ele só está preocupado em defender os interesses sentimentais que ele tem, porque o projeto foi criado por ele, que não foi. Mas eu achei ofensivo. Arthur Lira, ao nomear o Mendonça Filho, ele realmente disse assim, eu estou aqui para provar para vocês que quem manda sou eu, e eu não estou nem aqui porque me preocupa com a educação. Oi? Desculpa, não parece um pesadelo, a gente...
Desculpa, te interrompi. Parece um pesadelo a gente voltar a ver a cara e ouvir o Mendonça Filho, volta assim, 6, 7 anos atrás. Exatamente, parece que ele voltou, e é isso mesmo. O Lira quis dizer isso pra gente. Não, nós desse parlamento canalha, que é um dos piores parlamentos da história do Brasil, só defende isso, armamentista, interesse de banqueiro e odeia o povo brasileiro, e, né, em sua maioria. Eu faço o que eu posso, entendeu? Porque eu quero esfregar na cara de vocês que eu posso acabar com a vontade de vocês, desrespeitar tudo que o povo que realmente lida com a educação no Brasil fez. Então, assim, é podre. Mas dia 12 tem mobilização e todo mundo tem que mandar para os deputados para derrubar manda para os deputados da direita, da esquerda, do centro do seu estado mensagem dizendo: eu sou contra a tramitação de urgência, eu sou contra o substitutivo do Mendonça Filho pela revogação do novo ensino médio. Lá em março, eu comecei a chamar o Lira de primeiro-ministro de brincadeira. Quanto mais o tempo vai passando, né, mais eu venho afirmando. Não é brincadeira, ele é, de fato, o primeiro-ministro. E o que ele está dizendo nesse caso, e diz isso em várias outras situações, é o seguinte: quem manda aqui não é o presidente Lula, quem manda aqui sou eu, que sou primeiro-ministro. Quem manda nesse país sou eu. É esse o recado que ele está dando ao presidente Lula e à nação brasileira. É impressionante o poder dele. Lenira, tem algum link para assinar o manifesto? Tem, eu vou mandar para vocês também o link para assinar. É um link do Google Docs, é um manifesto para derrubar a tramitação e para defender o que realmente a gente defende, as 2.400 horas, as disciplinas, que a parte diversificada ela não tome tempo das disciplinas, que você crie estrutura para os estudantes poderem realmente acessar o ensino. Enfim, tem uma série, vou mandar para vocês. Termina essa participação da Helenira com o registro desse super sticker da ativista militante Silvana Danley, uma ativista histórica da luta da esquerda brasileira. Para nós é uma honra que ela esteja aqui assistindo o nosso Fórum Café. Valeu, Silvana, um beijão. Helenira, um beijão para você também. Beijão, turma. Boa semana, valeu. Tchau. Próximo. Tchau. Obrigada.